Bom pessoal, vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou falar do tema chamado a Santa Ceia. E eu vou levantar aqui 7 aspectos, né? 7 temas, né? 7 perguntas sobre a questão da ceia. A primeira delas é se a ceia foi feita no templo. Eu já deixei separado aqui um versículo, 2 versículos, né? Que é o de Mateus 26, né? 17 e 18. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de alguém, dizei-lhe, o mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos. Então, tipo assim, tá claro que é a casa de alguém, não é um templo. E naquela época já existia o templo por causa do templo de Salomão, certo? Agora o segundo questionamento é o seguinte: a ceia é para ser feita por nós? Vamos lá a resposta. Lucas 22:19. E tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Eu quero dar ênfase aqui ao oferecido por vós. Simboliza os discípulos entregando o corpo dele para a crucificação. Ou seja, aquilo foi uma vidência simbólica. Eu classifiquei como vidência simbólica, né? Ele fez uma analogia, né, do pão com o corpo dele que ia ser dado à crucificação. E não uma evidência simbólica, e não uma inauguração de um ato litúrgico, entendeu? Porque antigamente era ceia, antigamente a ceia era a Páscoa, certo? Que é a passagem lá do povo hebreu lá no Mar Vermelho. Mas aquilo lá era muito mais uma comemoração de um feito do que propriamente algo espiritual, né? Porque as pessoas do Velho Testamento tinha pouca questão assim espiritualista, né? As coisas dele eram no físico, né? As coisas deles ali era mais no físico. Mas vamos lá. Agora o tema 2 é o seguinte. O tema 2 é o tema 2 não, o tema 3, né? Jesus mandou quais pessoas fazerem a prática da Santa Ceia? Vamos lá. 3. Sem dúvida, somente os discípulos. Eu pus assim. Mas estava escrito assim, ó. Então Jesus deu a Pedro e João a seguinte ordem: Vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Então, preparem para nós o jantar. Então, no caso, esse jantar que era ceia, né? Ceia não tem nada de espiritual, ceia é só simplesmente a última refeição, é uma refeição leve depois da janta, né? E aí o que falou aqui, ó? Vão, preparem para quem? Para nós, que está escrito. Quem que estava lá? Os discípulos. Então, sem dúvida, a ceia é para os discípulos, né? Não, como eu falei anteriormente, uma coisa litúrgica para repetir isso toda vez. Não tem isso. A mensagem não era para virar alguma coisa religiosa, não tem nada a ver. Aí Mateus 25:26, né, agora, ainda falando do tema para quem que era a questão da ceia, né? Tá escrito assim, ó. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos, ou seja, os discípulos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Então é bem claro, mostra aqui que Jesus sim, ele fazia uma certa diferença, né, dos discípulos, que eram os mais entendidos, das pessoas que o rodeavam, né? Então isso aí ficou claro. Então ficou claro, né, que ali a ceia era para os discípulos e que era numa casa, certo? E não num templo. E não para ser aquilo algo litúrgico que ficassem, né, fazendo
nas religiões, né, frequentemente. No caso, quando fala assim, façais ou fazei isso em memória de mim, ele estava falando ali para os discípulos, né, para quem estava presente na hora. Quando Jesus disse, fazei isso em memória de mim, não tinha alguém lá, um escrivão, anotando tudo que Jesus estava falando para botar num livro chamado Bíblia. Não tinha. Então Jesus estava falando para a Bíblia? Não, Jesus estava falando para os discípulos, né? Fazer isso, fazer. Quem fazer? Os discípulos, entendeu? Não algo periódico, religioso, nada a ver, nada a ver. Era mais um simbolismo, não tinha nada a ver. Então vamos lá, vamos para 4 aqui agora, que a pergunta é. Essas perguntas foi eu mesmo que fiz, né? Para mim mesmo responder e fazer o vídeo aqui para vocês. 4. O fazei isso em memória de mim significa comer o pão ou partir o pão? Vamos lá, vamos pro 4 aqui. Vamos rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. O fazer isso em memória de mim significa o quê? É partir o pão ou comer o pão? Vamos lá. Sem dúvida, partir, né? Depois, se você quiser comer, você pode, você não vai jogar fora, mas é partir, sem dúvida. O foco está em partir. Vamos lá. A ênfase não está em comer o pão, mas sim em repartir. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o, né? Ou seja, tendo dado graças, ou seja, ali que é o foco, e tendo dado graças, partiu-o. Partiu o que? O pão. O foco é em partir. Agora, se você quiser comer depois, mas o foco não era esse, entendeu? E deu-lhe, né, dizendo, isso é meu corpo, esse é o meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim, mas para aquele momento, né? E para aquelas pessoas, e para aquela época, né? Então isso aqui é Lucas 22:19. Aí eu até separei um texto aqui de Coríntios, né? Não gosto de ficar saindo do que Jesus disse não, mas vamos lá. Vamos pegar o que Paulo disse aqui mesmo, né? Vamos lá. Eu não sou convertido a Paulo, eu sou convertido a Jesus Cristo, né? Então, mas mesmo assim, vamos lá, para os outros não falar que eu tô, né? Citando só algumas partes da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Vamos lá. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. De novo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. De sorte que, quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Definitivamente. E como que vocês veem nos templos religiosos? O pão já vem partido. Se a questão do foco lá da época lá dos discípulos, né, não era para isso virar religiosidade, vamos chamar assim, mas já que virou, não estou dizendo que é certo, mas já que virou, era para que as pessoas nos templos partissem o pão. Depois, se quiser comer, pode comer. Mas tipo, era para partir, não é para vir picadinho, certo? E era pão asmo, né? Não é esse pão... Eu acho que a maioria das vezes é aquele pão fatiado, né? Então é meio estranho, mas vamos lá. E não era suco de uva também, não. Era vinho mesmo. Tanto que Paulo depois adverte, dizendo... não tem casa para comer e beber. A ponto das pessoas ficarem até mesmo embriagadas e tal. Então, era vinho. Todo vinho, toda fruta fermentada, ela tem um teor alcoólico. Isso embebeda. Então, vamos lá. Aí depois tem outra parte aqui, que é a do... Eu tô no 4, né? Agora é o 5. Quinta pergunta. Hoje, quem é de fato o verdadeiro pão? Hoje, quem é de fato o verdadeiro pão? O pão espiritual. Vamos ver? 5, né? Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede.
né? João 6,35. Tá na cara que o pão é ele, não o pãozinho que a gente come a gente não, que as pessoas comem no templo, né? Então, o verdadeiro pão, o pão da vida, ele já veio, ele já deu a carne por nós, né? Ele já deu o pão por nós. Não tem necessidade que a gente fique comendo um pão que não é o pão da vida, né? Não tem lógica fazer isso, né? E tipo assim, não precisa voltar a comer, porque nunca mais terá fome, certo? E pelo menos todo ano, a pessoa ali volta a comer daquela ceia, daquele pão daquela ceia, né, na religião. Isso que é o problema, né? Por que volta a ter fome? Porque não é o pão da vida. E o pão da vida já foi dado e repartido. Foi o corpo dele em crucificação. Então é complicado, né? Agora o 6. Vamos lá pro 6. Tô tentando aqui o máximo, gente, levar a sã doutrina mesmo, né? E não uma coisa intoxicada, tóxica da religião, sabe? Vamos pro 6 agora. Devemos fazer coisas físicas nos dias de hoje em prol de algo espiritual? Vamos lá então pro 6. A resposta do 6 aqui. O que eu vou ler aqui agora é eu acho que é João 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Não é batendo palma, não é pulando, não é gritando, não é rodando, não é fazendo nada disso. Não tem nada a ver, né? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. E em verdade, porque tem gente que adora falsamente. Por isso que estava falando em verdade. Porque o Pai procura, porque se procura é porque está difícil, né? Os templos estão abarrotados. Não precisava nem procurar. Se fosse certa essa forma de adoração, eles pegavam no templo, pronto. Então, tipo, né? Acho que ficou bem claro isso aqui, né? Ele procura os tais, né? Que assim adorem em espírito. Por isso entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, né? Não é diferente com um líder religioso, né? Dentro de um templo, né? Então, poxa, é complicado, né? Aí vai. Deus é espírito e importa que os... Não, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tipo assim, ficou bem óbvio aqui, né, dessa vez, né? Que na verdade, não é para adorar de forma física, né? Dando um dízimo, ainda por cima de dinheiro, ainda por cima, né? Não tem lógica isso aí. Tem lógica. E agora o 7. O 7, a pergunta do 7 é... Jesus vivo, antes da crucificação, Jesus vivo, era nova ou velha aliança? Vamos à resposta da última e a sétima, né? Sétima e última, né? Jesus vivo igual velha aliança, né? Hebreus 9, 17. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. Então não tem valor ali como o Novo Testamento, os evangelhos, por exemplo. É só talvez aquelas cartas de Paulo para frente. Entendeu? Então, as coisas que Jesus fazia ali, algumas coisas que negócio de sábado, alguma coisa assim de... qualquer coisa que ele tenha feito, porque ele estando vivo é velha aliança. Ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. Mas depois é dado um testamento dele, né? Quando ele diz assim, está consumado. Tanto que o véu do templo se rasga. Não há mais separação entre o homem
e Deus, né? Não precisa mais de um sacerdócio. Ele é o sumo sacerdote. Não precisa de um pastor, de um padre, um guru, né? Não precisa. Então ele é o verdadeiro pastor, né? O pastor que ele dá a vida pelas ovelhas, né? E o falso pastor, né? Que é o mercenário que fala, né? Acho que em João 10, né? Viu o lobo, né? As perseguições da vida, né? E corre porque é mercenário. Não se importa com a vida das ovelhas. Ele está fazendo aquilo por dinheiro. E poder, dinheiro, a mesma coisa. Então, gente, é um AEOU, né? Isso aqui. Mas eu espero ter ajudado, né? De alguma forma. Eu peço até desculpa da minha voz tá rateando bastante hoje. E é isso aí, pessoal. Eu peço que curta o vídeo, compartilhe. E é isso aí. Tamo junto, pessoal. Valeu.